Olá pessoal, cá estamos de volta e hoje com um gambito no peão dama, mais especificamente na Ninzo-Índia. Um gambito que eu acredito que não seja conhecido pela maioria de vocês. É super interessante também. Bom, a partida que veremos hoje como exemplo desse gambito foi jogada em 2006 no site timeforchess.com, em Postal. A partida se iniciou com C4. Bom, começa com uma inglesa, mas vai transpor numa Ninzo-Índia. C4, E6, D4, cavalo F6, G4. Aí está o gambito. Normalmente na Ninzo-Índia se joga cavalo C3 para tentar jogar E4, bispo B4 está configurada a Ninzo-Índia. E aqui tem linhas tranquilas com E3, que é a mais jogada. Mas em gambitos eu tenho outras ideias. G4. Tenta tocar o cavalo de F6 com G5, dominando o centro. Então, praticamente é forçado tomar. Cavalo por G4, cavalo F3. Nessa partida eu joguei cavalo F3. Mas é possível também jogar E4 com domínio central de imediato. E4, dama H4. Dama H4. Justamente o lance que eu queria evitar quando eu joguei cavalo F3. Se joga bispo B4, segue normalmente cavalo C3 tranquilo. Bom, depois de dama H4, dama E2, bispo B4, cheque, cavalo C3 tranquilo. Aqui existe uma pequena trampa depois de dama E2. Por exemplo, o preto pode se enveredar por um caminho que é ruim. Cavalo por F2, dama F2 por F2, dama por E4, cheque, bispo E2, dama por H1, tentando rematar, bispo F3 e perde de imediato. A dama está perdida. Bom, depois de cavalo F3, o branco tenta jogar E4. Então, para não voltar o cavalo, D5, freando os ímpetos no centro. Cavalo de B, D2, B6. Vai colocar o bispo em B7, desenvolvendo o bispo numa diagonal que é muito comum em partidas do peão dama. Torre G1, pronto, aí está. Nessa posição, o branco toca o cavalo de G4, bem como vamos ter a casa G2 para o bispo, bem como H3. A H3 vai ser usada nessa partida, como vocês verão a seguir. Cavalo F6, dama C2, na pressão também na coluna semi-aberta C que vai se abrir. Bispo B7, peão por D5, C por D5 e D5. Se cavalo por D5, E4, dominando o centro. É tudo que o branco quer. Depois de D5, cavalo de BD2, B6, torre G1, cavalo F6, dama C2, bispo B7, peão, C por D5, E por D5. Parece que está tranquilo a posição para o negro, tem um peão a mais. Mas notem que a diagonal H3, C8 está fraca, está com problemas, terá problemas. Cavalo E5, cavalo de B, D7. Se C5, cavalo de F3, tranquilo, com posição tranquila, com pressão na coluna, bem como na diagonal H3, C8. Depois de cavalo B7, cavalo C6. Tocando a dama em D8. Vejam que para não perder o par de bispo, jogar bispo por C6, a dama negra só tem a casa C8 para ir. Então, depois de dama C8, bispo H3. Notem a pressão que esse bispo exerce nessa diagonal, cravando o cavalo de D7. A pressão começa a surtir resultado. O bispo branco de H3 é muito forte. Bispo por C6. Para aliviar a pressão, o preto tenta a simplificação. Dama por C6, torre B8. Por que esse lance? Um lance esquisito. Vamos supor, se bispo E7, torre por G7. Se G6, para desenvolver o bispo por G7, cavalo F3, bispo B4, cheque, rei F1, roque,
bispo G5 e a pressão é insuportável. Temos pressão em F6 e em D7, uma pressão muito chata. Depois de cavalo F3, depois de torre B8, cavalo F3, dama B7, tentando simplificar para aliviar a pressão. Cavalo E5. Tranquilo, não, a posição pode se trocar as damas, pois o branco está muito bem desenvolvido, com muita pressão nas casas brancas. Não, cavalo, dama por C6, cavalo por C6, tocando a torre de B8. Mais um ganho de tempo. Torre A8. Se torre C8, por exemplo, cavalo A7 e o preto tem problemas. Bom, depois de torre A8, torre G3. Maximizando o poder da torre, pois ela pode tanto jogar pela coluna G, semi-aberta, bem como pela terceira fileira, indo em alguns casos para C3 ou A3, conforme o caso. Cavalo B8, tentando simplificar. Torre E3, cheque. E agora o branco ganha material, pois vejam a dura realidade do rei negro. Cavalo E4, único lance. E agora um futuro F3 e deve ganhar a peça. Seguiu o cavalo por B8. Bispo B4, cheque. Rei D1. Se F3, cavalo por C6, eu não consigo ganhar material. Então primeiro o cavalo toma em B8. Depois de bispo B4, rei D1. Rei F1 poderia ter sido jogado também. Seguiria torre por B8, F3, F5. E eu não posso tomar com o bispo em F5, pois se eu tomo o bispo por F5, roque e quem está cravado sou eu, recuperando material, o negro. Depois de rei D1, roque, cavalo C6, cavalo por F2, cheque, rei C2. Se cavalo por H3, o bispo de B4 também está caindo, com peça a mais. Bispo D6, bispo D7, sem pressa para recuperar material. Controlando a casa E8 dos movimentos de qualquer torre. Aí, bispo por H2, cavalo E7, cheque. E começa o ataque do branco. Rei H8, torre F3, tocando o cavalo de F2. Vejam que só tem a casa E4 para se mover. Cavalo E4, bispo C6. Tocando a torre de A8, bem como o peão de D5. Torre D8, tentando defender o peão de D5, torre H3. E aqui já não tem muito mais interesse a partida, pois o branco tem peça a mais e ataque. Bispo D6, cavalo por D5. Cavalo por D5. F5, cavalo C3, cavalo por C3, B por C3. E agora o branco vai colocar o bispo em B2, exercendo pressão na diagonal preta. Seguiu. F4, bispo B2. E agora é só jogar o C4 e o bispo negro também vai fazer pressão o bispo de B2 vai fazer pressão em G7 também. Torre F6, torre F1, torre de T, F8, C4. E agora um possível D5 aí, e o negro tem problemas na diagonal também. Torre E6, rei D3. Tranquilo, sem pressa para seguir, pois o peão de E2 estava atacado. Torre D8, torre G1. E a pressão em G7 começa a se tornar incômoda. Bispo F8 tentando defender. Bispo D5, torre F6, bispo E4. Agora a pressão em H7. H6, D5.
ataca a torre de F6, bem como o peão de H6, se a torre sai da terceira. Torre E6, não pode ser tomado a torre de E6, pois está cravado. Torre F3, e agora caindo em F4 também, o negro resolveu abandonar. Um gambito interessante, que pode ser jogado em partidas blitz ou bullet na internet, pois ativa bastante as peças. Se gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal, me ajudem a divulgar. Meu muito obrigado e até uma próxima.